Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, em nosso 29º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Gênesis, capítulo 38, livro de Salmos, capítulo 29, e o livro do apóstolo João, capítulo 13, versículos 21 a 38. A minha recomendação é que tenha em mãos um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, restabelece a nossa fé, a nossa confiança, a nossa edificação, nos revela a verdade. Por falar em revelar a verdade, por falar em verdade, neste exato momento, junto comigo, repete essas palavras para as nossas vidas. Senhor, revele a compreensão de sua palavra no dia de hoje. Vamos meditar, orar, ler os livros de Gênesis, capítulo 38, livro de Salmos, 29, e o livro do apóstolo João, capítulo 13, versículos 21 a 38. Senhor, me dê compreensão da sua palavra no dia de hoje. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade, que são externadas em suas vidas particulares nas redes sociais, mas que hoje eu peço que somente o Senhor me diga a palavra, a compreensão da sua palavra. Senhor, me dê compreensão da sua palavra no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Se desconecte de tudo e permita que o Senhor possa se revelar. Judá e Tamar. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho, e Judá lhe deu o nome de Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz outro filho, a quem ela chamou de Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá tomou uma esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Então Judá disse a Tamar, sua nora: continue viúva na casa de seu pai até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim: é para que não morra também este como os seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Algum tempo depois morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas, em Timna. Ele e seu amigo Ira, o adulamita. E alguém foi dizer a Tamar: eis que o seu sogro está a caminho de Timna, para tosquear as ovelhas. Então ela tirou as suas roupas de viúva e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se sentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, porque ela sabia que Selá já era homem e ela não lhe havia sido dada por mulher. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: venha, quero ter relações com você. Acontece que ele não sabia que ela era a sua nora. Ela respondeu: o que você me dá para ter relações comigo?
Ele respondeu: eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Ele respondeu: que garantia posso deixar com você? Ela disse: o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe deu os objetos, teve relações com ela e ela ficou grávida dele. Tamar se levantou e foi embora. Tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por meio do Adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher, mas ele não a encontrou. Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que costumava ficar junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a Judá e disse: não encontrei a mulher. E além disso, os homens do lugar me disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu: que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passados quase 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu: tragam-na para fora, para que seja queimada. Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro: eu estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. E disse mais: veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não a dei a selar meu filho. E nunca mais teve relações com ela. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, amarrou nela um fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse: como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Pérez. Depois nasceu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho, e lhe deram o nome de Zera. Amém. Compreendendo o livro de Gênesis, capítulo 38, trago o versículo 2 e a sua compreensão. Judá se meteu em apuros quando se separou de seus irmãos e começou a fazer amizade com os cananeus. Como Sansão, ele viu uma mulher de quem gostou e a levou para ser sua esposa. Versículo 2 e referência a Juízes, capítulo 14. Abraão e Isaque haviam cuidado para que seus filhos não se casassem com mulheres da terra, a fim de que a descendência escolhida de Israel não se contaminasse com a idolatria e a imoralidade. Gênesis 24, versículos 3 e 4. Capítulo 28, versículos 1 a 4. Os irmãos de José estavam fazendo coisas que seu pai desaprovava, mas José, ainda assim, estava mais seguro com eles do que com o povo da terra. Pelo menos, a presença deles fazia José se lembrar de que era um dos filhos da aliança. Referência a Romanos 12, versículos 1 e 2, e 2 de Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e capítulo 7, versículo 1. Versículo 14 e a sua compreensão. Jacó usou uma veste para enganar seu pai. Isaque, capítulo 27, versículo 15, e Judá e seus irmãos usavam uma veste para enganar Jacó. Capítulo 37, versículo 32. Agora, Tamar também usou uma veste para enganar Judá. Versículo 26 e a sua compreensão. A história dos patriarcas em Gênesis nos lembra a graça de Deus e a sua soberania na vida humana. Os homens e as mulheres que desempenharam um papel neste importante drama não foram perfeitos. Alguns, aliás, foram deliberadamente desobedientes a Deus, mas, apesar disso, o Senhor o usou para cumprir seus propósitos.
Isso não significa que Deus aprovou os pecados deles, porque esses pecados, no final, foram revelados e julgados. Contudo, significa que o Senhor pode usar as coisas fracas deste mundo e cumprir seus propósitos. Referência a 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 31. Fazendo um comentário bíblico, uma exposição sobre o capítulo 38, Judá e seus filhos relutavam em cumprir o seu dever, e Onã apelava a um tipo de recurso anticoncepcional. Isso conflitava com o espírito de capítulo 1, versículo 28. A letra do costume de levirato e a promessa dos patriarcas que tinham recebido garantiam de que teriam incontáveis descendentes. Então Onã morreu, porque resistiu à vontade declarada de Deus. Judá, que deveria ter se preocupado em cuidar que o próximo filho, Selá, cumprisse seu dever legal e assegurasse o cumprimento da promessa, não fez nada. Tamar, uma viúva, não recebeu nenhuma compensação financeira legal por causa da injustiça de seu sogro. Então ela maquinou uma armadilha para ele. Ela levou a melhor e obteve seus direitos sob a lei do levirato, e também 2 filhos para a casa de Jacó. Aliás, um de seus filhos foi ancestral de Davi e Jesus. Nesse processo, ela fez Judá de bobo e revelou a hipocrisia do sogro, de sorte que, no final, ele foi forçado a confessar: mais justa é ela do que eu. Versículo 26. Isso não quer dizer que dormir com o sogro recebe aprovação, o complemento e nunca mais a possuiu. Mostra que não foi assim. Entretanto, o comportamento irregular de Tamar foi permitido nesse caso por causa da negligência muito maior de moralidade e teologia demonstrada por seu sogro. Foi um ato pouco convencional dela que fez com que Judá caísse em si. Trago 2 notas para a finalização da compreensão do capítulo 38. A primeira nota encontra-se no versículo 24. A tradução adulterou, prostituiu-se, é demasiadamente precisa. Manteve relação sexual ilícita, seria mais apropriado. É provável que Judá tenha considerado Tamar culpada de adultério pelo fato de que estava supostamente prometida em casamento a Selá. Nestes casos, podia-se exigir a pena de morte, mas não morte por fogo, o que era revelado para ofensas ainda piores. Deuteronômio 22, versículo 21 e Levítico 21, versículo 29. E a segunda e última nota, 29. Versículo 29. A genealogia de Pérez está em Ruth, capítulo 4, versículos 18 a 22. A poderosa voz de Deus. Salmo de Davi. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem: glória! O Senhor governa os dilúvios. Como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Amém. Compreensão no livro de Salmos, capítulo 29, trago uma exposição bíblica dos versículos 1 e 2. O céu é um lugar de adoração.
conforme Apocalipse 4 e capítulo 5. E aqui é dada aos anjos, seres celestiais, a ordem para darem, Salmos 96, versículos 7 a 9, a Deus glória e força, porque esses atributos divinos engrandecem seu nome. O salmo começa e termina mencionando a força de Deus. Versículo 11 e os versículos 4 a 9 demonstram essa força na descrição da tempestade. Capítulo 9 e a sua compreensão. Durante esta demonstração do grande poder de Deus, os anjos observavam com espanto e gritavam glória. Os seres angelicais aprenderam coisas sobre a graça, a sabedoria e o poder de Deus ao observarem o Filho de Deus, quando ele serviu na terra. Referência 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Eles também aprenderam durante a semana da criação. Referência a Jó 38, versículos 4 a 7, e estão aprendendo hoje, enquanto observam a igreja na terra. Referência a Efésios 3, versículo 10 e 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Exposição bíblica dos versículos 10 e 11. O Senhor é rei hoje e irá assentar-se como rei para sempre. Ele pode dar força ao seu povo e ajudá-lo a atravessar as tempestades da vida. Após o trovão, o relâmpago, o vento e a chuva, vem a calma, quando o Senhor dá a seu povo a bênção da paz, conforme versículo 11. E também encontramos no capítulo 107, versículo 29 e capítulo 148, versículo 8. Noé viu o arco-íris da aliança depois da tempestade. Gênesis 9, versículos 8 a 17. O apóstolo João o viu antes da tempestade. Apocalipse 4, versículo 3. E Ezequiel avistou o sinal da aliança no meio da tormenta. Ezequiel 1, versículos 26 a 28. Nós sempre temos a promessa de Deus para nos encorajar. Ainda compreendendo a exposição bíblica dos versículos 10 e 11, os dilúvios é o dilúvio, pois essa palavra só é usada em Gênesis, capítulo 6 a 9. Da mesma forma que o Senhor é supremo no céu em santidade, Ele é soberano na terra, em santo juízo sobre o pecado. Mas a história não para aí. Assim como a tormenta não revela toda a verdade sobre Deus, o jardim também tem algo a dizer. Ele tem seu povo, que, num mundo sob merecida condenação, vive pela força de Deus e sob sua bênção e paz, isto é, paz com Deus dentro de uma comunidade de paz, em paz ou bem-estar pessoal. E finalizando a leitura no livro de Salmos, capítulo 29, destaca um comentário específico no versículo 10. Vendo a chuva e as águas cada vez mais fortes, ouvindo o trovão e observando os relâmpagos, Davi começou a meditar no dilúvio. Aparece em caixa alta em Salmos 29, versículo 10, que ocorreu nos dias de Noé. Gênesis, capítulo 6 a 9. Na nova versão internacional. O Todo-Poderoso enviou a chuva e abriu as fontes das profundezas. Parou a chuva, esperou a água baixar e a terra secar. E, em seguida, fez Noé e sua família saírem da arca. No meio da tempestade, Deus reina e cuida de seu povo. O traidor é indicado. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes.
E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: "O que você pretende fazer, faça-o depressa." Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: "Compre o que precisamos para a festa." Ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. O novo mandamento. Quando Judas saiu, Jesus disse: "Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros." Pedro é avisado. Simão Pedro perguntou a Jesus: "Para onde o Senhor vai?" Jesus respondeu: "Para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá." Pedro disse: "Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor." Jesus respondeu: "Você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará." Amém. Compreendendo o livro do apóstolo João, capítulo 13, versículos 21 a 38. Versículo 26, a sua compreensão. O ato de Jesus dar o pão a Judas é interpretado como expressão de amor e honra. Na verdade, Judas estava sentado em um lugar de honra e as ações de Nosso Senhor eram vistas sob essa ótica. O Messias estava concedendo uma honra especial àquele que o trairia. Não é de admirar que, depois de Judas deixar a sala, os discípulos tenham entrado em uma discussão sobre quem era o maior dentre eles. Referência a Lucas 22, versículos 22 a 24. Compreendendo o versículo 31. No momento em que Judas se foi, o ambiente se tornou limpo e Jesus pôde instruir os discípulos e prepará-los para a sua crucificação e a sua definitiva volta ao céu. Após a saída do traidor, Jesus instituiu a ceia do Senhor, algo de que Judas, como incrédulo, certamente não poderia compartilhar. Judas havia saído à noite, controlado pelo príncipe das trevas, Satanás, mas Jesus estava na luz, partilhando amor e verdade com seus amados discípulos. Compreensão do versículo 35. Esta cena começa e termina com amor. O amor de Jesus pelos seus, versículo 1, e amor dos discípulos uns pelos outros. É o amor a verdadeira evidência de que pertencemos a Jesus Cristo. E eu encerro a leitura da Bíblia e o comentário bíblico no livro do apóstolo João, capítulo 13, com uma exposição bíblica dos versículos 26 a 38. A imersão do pecado, de pão e seu oferecimento a Judas, versículo 26, um gesto de honra, deve ser considerado um apelo final ao traidor. O comentário de João de que, tão logo Judas comeu pão, Satanás entrou nele, versículo 27, deve ser resultado de uma considerável reflexão posterior. Qualquer um que agisse como Judas deve ter estado sob influência satânica. Mais uma vez, João relata uma ocasião que os discípulos não conseguiram compreender. Eles só conseguiram pensar na compra de alimentos ou em caridade como explicação para as palavras de Jesus a Judas. Versículo 29.
pois ele era o tesoureiro. João vê um significado simbólico no fato de que era noite quando Judas partiu. Havia escuridão espiritual na alma do homem. Os versículos 31 a 38 são o prelúdio daquilo que se tornou conhecido como o discurso de despedida. Referência capítulo 14 a 16. Eles contêm 2 temas: o relacionamento de Jesus com os seus discípulos e a sua predição específica sobre Pedro. Mais uma vez, Jesus fala da sua glorificação iminente. Referência versículos 31 e 32. É como se a glória fosse vista contra o pano de fundo da escuridão que envolvia a partida de Judas. Esses versículos mostram a forma triunfal como Jesus enfrentou a paixão. Ele não tinha dúvida alguma de que a mão de Deus estava nela. Há um olhar em retrospecto no versículo 33. Ele recorda as palavras de Jesus aos judeus em capítulo 7, versículo 33. Jesus esclareceu suas palavras em benefício dos discípulos. A glorificação implicaria em separação. O novo mandamento, no versículo 34, é repetido no ensino de João 15, versículo 12. Mandamentos referentes ao amor já eram conhecidos como a maior forma de devoção a Deus. Mas o mandamento de Jesus para que os discípulos amassem uns aos outros era novo, tanto em seu alcance como em sua motivação, e nasceu do amor que Jesus tinha por eles. Que as palavras de hoje toquem corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor.